Olá, para quem está se preparando para concurso, já sabe, né? Informática não é mais um diferencial, é praticamente uma obrigação. E hoje a gente vai mergulhar no coração da máquina. Vamos entender a arquitetura básica de computadores e o hardware, basicamente como tudo funciona por dentro. É isso mesmo. E é super importante reforçar. Tudo o que a gente vai conversar aqui é baseado no caderno de estudos número 1 do professor doutor Marcelo Lessa, que é o grande idealizador do projeto Alero Turbo. O material dele vai direto ao ponto, com foco total no que a FGV gosta de cobrar. Então, qual que vai ser o nosso roteiro de hoje? Primeiro, os fundamentos, para a gente diferenciar o que é físico do que é lógico. Depois, vamos direto para o cérebro da máquina, a CPU. Na sequência, um tópico que as bancas amam, a pirâmide das memórias. Aí a gente vê como o computador se conecta com a gente através dos periféricos e, no final, aquela revisão rápida para fixar tudo. Vamos nessa? Com certeza! E olha, como em qualquer construção, a gente precisa começar pela base. Na informática, essa base é entender de uma vez por todas a diferença entre hardware e software. Parece algo simples, mas muitos conceitos importantes, inclusive de prova, partem daqui. E o professor Lessa tem uma analogia que é simplesmente genial para nunca mais esquecer. Hardware é a parte física, aquilo que a gente pode tocar. O monitor, o teclado, a placa-mãe. É, como ele diz, o que a gente chuta quando o computador trava. Já o software é a parte lógica, são os programas, os aplicativos. É aquilo que a gente xinga quando tudo trava. Exato. E para fechar esse trio, a gente tem o Peopleware. Porque, vamos combinar, de que adianta a máquina mais potente e os programas mais incríveis sem ter alguém para usar? O Peopleware somos nós, os usuários. Então guarde aí, hardware, software e Peopleware. Essa é a base completa da computação. Beleza, com essa base bem sólida, agora sim a gente pode subir o nível e falar do coração, ou melhor, do cérebro de toda a operação. A CPU, a famosa Unidade Central de Processamento. É ela que comanda o show todo. E não é exagero chamar de cérebro, não. A função da CPU é exatamente essa. Ela é como um maestro de uma orquestra. Ela busca as instruções, entende o que precisa ser feito e executa a tarefa. Tudo, absolutamente tudo que acontece no computador, desde um simples clique do mouse até um cálculo complexo, passa por ela. E o mais legal é que dentro desse cérebro tem uma equipe inteira trabalhando. O professor Lessa usa uma analogia fantástica. A unidade de controle, ou UC, é o gerente que organiza e distribui as tarefas. A ULA, que é a unidade lógica e aritmética, é o operário, que põe a mão na massa e faz os cálculos. E os registradores são memórias pequenininhas e super rápidas que ficam ali do lado, guardando as informações que o operário precisa para já. Perfeito! Agora, se a CPU é o cérebro, a gente precisa falar sobre como esse cérebro se lembra das coisas. E aqui, atenção máxima, pessoal! Hierarquia de memórias é um dos temas preferidos da FGV. Eles adoram explorar essa relação entre velocidade, capacidade e, claro, o custo de cada uma. E a regra de ouro que mata a maioria das questões é bem simples. Quanto mais perto da CPU, mais rápida, menor e mais cara é a memória. Lá no topo da pirâmide, coladinhos na CPU, estão os registradores. Logo abaixo, a memória cache, que é tipo um atalho de altíssima velocidade. Depois vem a RAM, que é a nossa área de trabalho principal. E lá na base, grandona e mais lenta, fica a memória secundária, como os HDs e SSDs, onde a gente guarda tudo para sempre. E por falar nessa base da pirâmide, tem um duelo clássico que as bancas amam, HD contra SSD. O HD, o mais antigo, ele é mecânico, tem discos que ficam girando. Por isso ele é mais lento, mas ainda ganha no custo por gigabyte. Já o SSD é a tecnologia mais nova, totalmente eletrônica, sem partes móveis. Resultado, é muito mais rápido, resistente e silencioso. A FGV adora cobrar essas diferenças. E já que a gente está falando tanto de prova, que tal um teste agora? Olha só essa questão, bem no estilo da FGV. A missão é simples, organizar os tipos de memória, da mais rápida para mais lenta. É só lembrar da pirâmide que a gente acabou de desenhar. E a resposta certa, sem surpresas, é a letra B. Segue direitinho a lógica da nossa pirâmide. Registradores, depois cache, depois RAM e, por último, o disco rígido. A pegadinha clássica da FGV é justamente essa. Eles embaralham tudo, invertem a ordem, mas a chave é essa. Quanto mais perto do cérebro, mais rápido o acesso. Muito bem, já entendemos o cérebro, já entendemos a memória, mas e aí? Como é que o computador conversa com a gente e com o mundo lá fora?
É aí que entram os periféricos. Vamos organizar essa ideia de uma vez por todas. A lógica aqui é super simples, é só pensar no fluxo, no caminho da informação. Periféricos de entrada, ou input, são todos aqueles que enviam dados para dentro do computador. O teclado manda as letras que a gente digita, o mouse manda a posição do cursor, o scanner manda a imagem do papel, tudo para dentro. Exatamente. E o caminho contrário são os periféricos de saída, ou output. Eles pegam a informação que a CPU já processou e trazem para a gente, para o mundo real. O monitor mostra a imagem, a impressora coloca no papel, a caixa de som transforma em áudio. A informação está saindo. Ah, e claro, tem a categoria que a FGV adora usar para fazer uma pegadinha, os híbridos. Eles fazem as duas coisas, são uma via de mão dupla. Um monitor touchscreen, por exemplo, mostra a imagem, que é saída, e recebe nosso toque, que é a entrada. Uma impressora multifuncional imprime, que é saída, e escaneia, que é a entrada. Fácil, né? Bora para mais uma questão para testar? Se liga nessa e presta muita, mas muita atenção na palavra-chave, exclusivamente. Qual desses dispositivos é só apenas de entrada? Esse tipo de palavra é puro suco de FGV para testar a atenção aos detalhes. Acertou quem marcou a letra C, scanner de mesa. Por quê? Porque a única função dele é digitalizar um documento e mandar a imagem para dentro do computador. É entrada pura. As outras opções, a gente viu, são híbridas. Perceberam como a palavra exclusivamente muda tudo? É nisso que a gente tem que ficar de olho. Perfeito! A gente passou pelos principais pilares da arquitetura de computadores. Agora, para fechar com chave de ouro e ter certeza de que tudo ficou na ponta da língua, vamos para uma revisão bem rapidinha, um bate-bola com os pontos mais importantes. Vamos lá. Primeira, qual a função da ULA mesmo? É o operário da CPU. É ela que faz todos os cálculos matemáticos e as comparações lógicas. É onde a ação realmente acontece. Próxima. Memória RAM. Ela é volátil, sim ou não? Sim, com toda certeza. E volátil significa exatamente isso. Quando a gente desliga o computador, tudo que estava nela some. Ela é uma memória de trabalho, não de armazenamento para a vida toda. E para fechar nosso bate-bola, na briga entre SSD e HD, quem ganha na velocidade? O SSD, sem dúvida alguma. Como ele não tem partes mecânicas, o acesso aos dados é eletrônico, o que dá uma vantagem de velocidade gigantesca. E para a gente encerrar, tem uma reflexão do professor Marcelo Lessa que vale a pena guardar. Estudar informática para concurso não é só para acertar a questão. É sobre se preparar para ser um profissional melhor, um servidor público que usa a tecnologia para ser mais ágil e eficiente para o cidadão. O conhecimento técnico é uma ferramenta para um propósito muito maior. É isso aí! Este conteúdo foi produzido a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, sob a autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse nosso bate-papo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!